Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boa Nova de Deus. E dessa feita vamos dar continuidade à nossa série sobre o budismo, né? Se você for olhar no canal, com esse será o quarto vídeo da exposição sobre o budismo. Já fiz uma introdução sobre o budismo, o que seria o budismo, né? Essa religião, uma religião filosófica. Já falei sobre o seu mentor, o seu criador, fundador do budismo, que é o Siddhartha Gautama, né? O último vídeo, trouxe algumas informações características sobre o budismo, especificidades sobre o budismo. E agora nós vamos falar sobre os ensinamentos propriamente dito, os ensinamentos do budismo, né? O que o budismo ensina, né? Quais são os ensinamentos propriamente ditos sobre o budismo. Então, para a gente entender os ensinamentos do budismo, primeiro eu quero fazer até referência aqui. Se você for olhar, eu já fiz algumas recomendações de alguns livros nos vídeos anteriores, e agora também quero fazer sobre mais um, que é esse aqui, né? O que é o budismo. É uma coleçãozinha e vai falar sobre as principais religiões, e é baratinho, 10, 12 reais esse livreto. É um livretozinho sobre o que é o budismo, né? Para você que tem interesse em aprender mais, a compreender mais a religião, eu recomendo que você compre, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre os ensinamentos do budismo. Vamos falar, propriamente dito, sobre as 4 nobres verdades e o caminho óptimo. Só que eu quero falar sobre cada um dos 8, propriamente os 8 do caminho, o caminho óptimo, né? Eu quero falar sobre os 8 pontos. Só que eu quero falar um por um de cada vez. Então, eu não vou falar, eu vou citar, mas não vou falar sobre eles nesse vídeo. No próximo vídeo eu foco nele. Nesse eu vou focar somente nas 4 nobres verdades que o budismo ensina. Então, o Dharma, os ensinamentos do budismo, propriamente dito, né? Tem alguns objetivos, né? O principal deles é instruir o homem, é conduzir o homem à instrução, né? Para que em qualquer circunstância que ele possa viver, ele possa, no seu fim último, fazer o bem e automaticamente não praticar o mal, para que assim esse homem possa alcançar a plenitude da vida real, ou possa ser um homem pleno, né? E para isso, né, o caminho para isso, desses ensinamentos, são as 4 nobres verdades, né? As 4 nobres verdades propriamente dito do budismo, que é preciso que o adepto ele compreenda essas 4 nobres verdades e se aprofunde no caminho óptimo, né? Para que ele consiga se tornar, a alcançar a plenitude da vida real, né? Ou propriamente dito, o fim último, o nirvana. Então, a primeira nobre verdade que o budismo ensina é que tudo no mundo é sofrimento. O nascimento gera sofrimento, a manutenção existencial gera sofrimento, a morte gera sofrimento, porque vai voltar, vai haver um renascimento, então não cessa o sofrimento, né? Então, é um ciclo, né? Então, o fim último tudo no mundo é sofrimento. A própria essência humana é dolorosa, né? As percas, né? E a partir da ótica do renascimento você vai ter essa observação, né? Com a morte você não chega ao fim do sofrimento, né? Automaticamente. As percas levam ao sofrimento. Tudo na vida é passageiro, tudo, né? Então logo o apego a algo vai gerar sofrimento, porque nada permanece, mas tudo está em constante movimento, né? E no fim último, tudo que amamos e nos apegamos não vai durar, vai acabar, vai partir, né? Então esse é o primeiro ponto das 4 nobres verdades.
tudo, tudo no mundo é sofrimento. E aí nós chegamos à segunda nobre verdade, que é o sofrimento ele tem uma causa, né? Então qual seria a causa, o que leva ao sofrimento? Qual seria a causa, o motivo do sofrimento? Então para o budismo o motivo do sofrimento é o desejo, é o apego, é se apegar, é desejar. E isso é o que leva ao sofrimento, é a causa do sofrimento. Então desejar com os sentidos produz sentimento. O desejo, a sede de prazeres físicos leva ao sofrimento. Por quê? Mas por que leva ao sofrimento? Por que o desejo e o apego leva ao sofrimento? Porque tanto o desejo como o apego, ele nunca será saciado por completo. Nunca vai haver uma completude, nunca vai haver uma satisfação plena, né? Mas ao contrário, com a busca, com a tentativa de alcançar esse prazer pleno, você vai chegar ao contrário do prazer, o desprazer, né? Ou você não vai encontrar a verdadeira felicidade, mas você vai encontrar o desprazer, né? Então, o apego à vida também leva ao sofrimento, né? Se apegar, porque vai chegar um momento que vai haver o rompimento, você vai morrer, né? Para que haja um renascimento. Então, até mesmo esse apego à vida também gera sofrimento. Não quer dizer que o budismo ele pregue a ideia de suicídio. Também não é esse caminho. O budismo não prega isso. Ao contrário disso, prega a vida e não a ideia da morte, né? Daí a prática de praticar o bem sempre ao próximo. E aí nós chegamos à terceira nobre verdade. A primeira nobre verdade é que tudo no mundo é sofrimento. O que causa esse sofrimento é o desejo e o apego. E aí vem a terceira questão. O desejo e o apego podem ser superados, né? Então é possível superar o sofrimento, né? Superar esse desejo que gera o sofrimento, superar esse apego que gera o sofrimento. Mas para isso é preciso transcender o desejo egoísta, né? É preciso ir além desse desejo, né? Cessar, poderíamos dizer assim, cessar o desejo, né? Que é automaticamente chegando à iluminação, ao nirvana, né? Propriamente dito. E uma coisa que é importante entender é que para o budista a ignorância precisa ser superada. É preciso superar essa ignorância, porque superando essa ignorância através da iluminação, você cessa exatamente o desejo e logo você rompe com o ciclo dos renascimentos, né? Que no caso o objetivo então de romper com a ignorância, superar a ignorância, é que você superando a ignorância, você ataca exatamente a raiz do problema. Porque a raiz do problema é essa compreensão, a má compreensão existencial, que é exatamente expressa através desse desejo e desse apego. Logo, a última nobre verdade, né, o caminho em direção, a última nobre verdade é o caminho em direção ao fim do desejo e do apego, né, que leva ao caminho óptimo, né, óptimo, né. O caminho óptimo é o caminho, né, em direção ao fim do desejo e do apego. E aí esse caminho óptimo ele está dividido em 8 partes, né, daí óptimo, né. 8 partes, né? Eu vou citar agora essas 8 partes. E aí no próximo vídeo eu vou falar sobre cada uma desses 8 caminhos, né? 8 caminhos que deve ser seguido. O único caminho que está dividido em 8 partes, né? Ou caminho óptimo, né? Que o adepto do budismo, que o praticante do budismo, ele deve seguir para que ele encontre a iluminação, para que ele fuja, consiga vencer o desejo, para que ele consiga chegar à vida real propriamente dito, né? Então, o primeiro é o entendimento correto. Eu vou especificar depois, no próximo vídeo, um por um. Aqui eu quero só fazer citar o caminho óptimo, né? Então, o entendimento correto é o primeiro. Ter uma compreensão correta, né? O propósito correto, segundo ponto. Primeiro ponto, entendimento correto. Segundo ponto, propósito correto.
O terceiro ponto é fala correta, né? O quinto ponto, né, é viver correto, né? O sexto ponto é o esforço correto, né? O sétimo ponto é o estado de alerta correto. E o oitavo ponto é concentração correta, né? Então, essas são as 4 nobres verdades que o budismo ensina, né? Que em seu último ponto, né? Que é o caminho em direção ao fim do desejo e do apego, é exatamente o caminho óptico, que são esses 8 caminhos que o adepto precisa seguir. Entendimento correto, propósito correto, fala correta, conduta correta, modo de viver correto, esforço correto, estado de alerta correto e concentração correta. Esse é o cerne, poderíamos dizer, da teologia budista, né? Apesar que não tem Deus, mas do ensinamento, da dogmatização, não sei se seria a palavra, mas o miolo do ensinamento do budismo para todas as vertentes é o caminho, as 4 nobres verdades que deságua no caminho óptimo. Então, no próximo vídeo a gente vai focar em cada um desses 8 pontos e a gente vai especificar cada um. Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, né? Dá o teu joinha, né? E compartilha o vídeo para que outras pessoas possam se apropriarem da cultura, né? Da cultura proposta, os ensinamentos que o budismo ele ensina, para que você cresça na sua cultura, né? Por mais que você não seja budista, seja cristão como eu, mas eu acho importante você pelo menos entender como a outra religião, no que a outra religião crê, para que você também possa respeitar essa religião, né? Como religião e acreditar nas suas crenças, e até mesmo para os evangélicos, quando eles se depararem com um budista, saber pelo menos no que eles acreditam, para que haja um diálogo ali e os pontos comuns, né? Que é um diálogo religioso. Então, que Deus possa nos abençoar e até o próximo vídeo, quando a gente vai trabalhar o caminho ótimo.